Hoje é o dia 28 de janeiro e hoje é um dia muito importante. É o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. No Ministério Público do Trabalho, existem, para que você tenha uma ideia, 1.700 procedimentos ativos em investigação e acompanhamento nas 24 Procuradorias Regionais do Trabalho, envolvendo o que chamam, a expressão usada é o trabalho análogo ao de escravo, o aliciamento e também o tráfico de trabalhadores para a escravidão. Vamos entender exatamente isso? Vamos conversar agora com a doutora Liz Sobral Cardoso. Doutora Liz é procuradora do trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho. Vou pedir para que ela, antes de mais nada, nos defina o que seja trabalho escravo. Vamos conversar com ela? Doutora Liz, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, mesmo que virtual conosco, pelo seu tempo a nós destinado. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Trabalho escravo ou trabalho análogo ao escravo se define pela própria lei, no caso do Brasil, né? O artigo 149 do Código Penal brasileiro trata do conceito de trabalho escravo e traz 4 modalidades. São trabalho forçado, servidão por dívidas, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho. Mas o conceito de trabalho escravo ele pode ser resumido da seguinte forma: escravizar alguém é tornar alguém sua propriedade, sendo que a lei não permite mais essa prática desde a abolição formal da escravatura em 1888. Então, tirar a humanidade de um ser humano no trabalho, tornar essa pessoa sua propriedade, é escravizar alguém. Doutora Liz, há razões específicas para essa incidência acentuada? Falava agora desses números que nos impressionam tanto. Razões para o estabelecimento, para nós constatarmos exatamente essas incidências de trabalho escravo aqui em nosso país, doutora? Nós costumamos sempre lembrar que existem dois pontos principais de atenção que fazem com que o trabalho escravo ele permaneça no nosso país. Então, do ponto de vista do empregador, é a impunidade, a impossibilidade também do Estado combater todos os casos, mas as dificuldades de combate trazem a impunidade, então é a primeira dificuldade, é o primeiro elemento que faz com que o trabalho escravo permaneça. Do ponto de vista da vítima também, a situação de vulnerabilidade, principalmente socioeconômica, mas não só, pode ser vulnerabilidade documental também, como no caso dos imigrantes. A vítima ser vulnerável também faz com que esse crime permaneça. Doutora, esse termo, condições degradantes de trabalho, é citado no artigo 149 do Código Penal. Como acontecem essas condições? As condições degradantes de trabalho, elas são caracterizadas, se configuram por um conjunto de problemas que a fiscalização identifica naquele local, né, na operação, no momento da operação. Então, vários elementos podem caracterizar no conjunto as condições degradantes de trabalho. Por exemplo, a falta dos equipamentos de proteção, das medidas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual. Também o não fornecimento de alojamento em condições básicas de dignidade, o não fornecimento de água potável também pode caracterizar, a ausência de alimentação adequada, a não garantia do vínculo empregatício e dos direitos básicos do trabalho, tanto o reconhecimento do vínculo como o pagamento de salários, garantia dos direitos básicos, pausas, férias, etc. Mas é sempre bom destacar que as condições degradantes de trabalho são caracterizadas por um conjunto de irregularidades. E com relação a essas irregularidades, doutora Liz, essas irregularidades, quem as pratica? Qual é a punição para quem comete esse tipo de crime? Bom, a punição, existe a punição de caráter civil trabalhista, inclusive o MPT tem atuação nessa questão. Então, a punição é indenização. Condenação é indenização, reparação. Tanto a reparação individual para as vítimas, para as pessoas que foram exploradas, como também a reparação para toda a sociedade. Porque também é importante destacar que, quando se pratica o crime de trabalho escravo, não se está atingindo somente aquelas vítimas, mas a sociedade como um todo. O sentimento de dignidade, de coletividade é atingido, por isso se garante também
se busca, né, que o empregador pague também indenização por dano moral coletivo. E existe a punição do ponto de vista criminal, porque é um crime no nosso país, trabalho escravo, e aí o MPF leva adiante a questão criminal junto à Justiça Federal. E para a gente finalizar, doutora Alice, como se encaminha esse tipo de denúncia com relação a casos de trabalho análogo ao escravo? Denuncie grande parte das operações de trabalho escravo, das ações dos órgãos públicos que estão atuando nessa questão, acontecem a partir de denúncia. Então, se você tem conhecimento de uma situação estranha, suspeita, que possa agredir a dignidade no trabalho e sim caracterizar trabalho escravo, denuncie. Os canais principais são o Disque 100 e o Disque 180. O MPT também tem alguns canais de denúncia, tem os sites de todas as 24 procuradorias do trabalho no país, tem um link de denúncia e não só escrita. Nosso link de denúncia permite o recebimento de arquivos, inclusive fotografias, vídeos, áudios, tudo isso nós recebemos. E existe também um aplicativo chamado MPT Pardal, que também permite o recebimento de denúncias. Doutora Liz, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse dia, há que se comemorar e também há que se fazer muito com relação, principalmente, a essas denúncias que são tão importantes. Agradeço o seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela atenção, pelo horário, é dia de simbolizar a importância dessa luta. Muito obrigada.